Shalom, povo de Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Coisa boa, tarde bonita. Nós estamos aqui nos encontrando para louvarmos a Deus, estudarmos a sua palavra e cantarmos louvores, cantar ao Senhor, cantar ao Senhor. Talvez nessa metade do dia você já tenha passado por tantas aflições, alguns percalços, algumas coisas que não deram muito bem como você iniciou o dia e você quisesse que nesse momento já estivesse acontecendo. São duas coisas. Ou alguma coisa lhe chateou, ou outra lhe deixou altamente efusivo de alegria. Seja quais forem as questões que estão permeando esse momento seu agora. Quer uma dica? Vamos cantar, louvar ao Senhor. Está triste, canta. Está alegre, canta louvor. Está triste, vamos orar também. Então esse é o momento, tá? Vamos começar na melhor forma, cantando ao Senhor. Louve ao Senhor aí de onde você está. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Bênção, meus irmãos. Você louvou, você abriu sua boca. Se estava numa situação triste, eu tenho certeza que depois de você ter louvado, alguma coisa já deve ter acontecido, você já está mais leve, isso é muito bom. O louvor tem essa capacidade maravilhosa de nos aproximar de Deus, de despertar a nossa alma, né? Porque estás abatido a minha alma, porque você está perturbado dentro de você. Espere em Deus. Amém? Depois de nós termos louvado, chega esse momento precioso também. Preciosas são as horas na presença de Jesus, né? Tem um hino maravilhoso que é assim. E é esse momento que nós vamos estar na presença dele orando. Nós temos escutado tantas vozes, né? O barulho que o mundo faz é tão grande, literalmente, e os barulhos da alma, do coração. E, meus irmãos, nada melhor do que a oração do quarto secreto, aonde você está, para aquietar a alma, o coração a ser apaziguado pela oração. Falar com Deus. É um privilégio, é um meio de graça maravilhoso e eu convido você a estar orando. Vamos orar por todos aqueles pedidos permanentes de oração, né? É o PPO, eu brinco sempre. E você vai poder fazer isso, orar pela sua família, pela igreja e pelo nosso país. Amém? Deus querido, louvado seja o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és cheio de graça, cheio de bondade, Senhor, cheio de amor. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor,
todas essas pessoas que estão nos vindo agora online, neste momento, nessa sexta-feira, e as pessoas que ainda irão ouvir de maneira despretensiosa, mas vai ter um encontro contigo. Eu quero falar, Senhor, com essas pessoas que estão em algum momento aflita. Por favor, Deus, derrame um bálsamo no coração dessas pessoas. Tire, Senhor, o peso, se é pecado, se é ansiedade, se são preocupações. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do trono de graça, Senhor. Manifesta a tua graça sobre todos esses que estão sofrendo. Angústia na alma, talvez dentro da própria família, desavenças, problemas de saúde, problemas conjugais, problemas até financeiros. Deus, por favor, Senhor, estenda a tua boa mão de bondade a este povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Essas famílias que estão ouvindo, essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo talvez, derrame a tua graça sobre eles, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, que estão enlutados, estão sofrendo alguma agrura que está incomodando. Ó Deus, tu tens esse poder de mudar o quadro, mudar situações. Abençoe, Senhor, essas pessoas em nome de Jesus. Queremos te pedir pela nossa igreja também, Igreja Presbiteriana das Graças, que está espalhada em tantos lugares aqui no nosso estado. Desde o Sertão, em Petrolina, em Triunfo, Serra Branca. São tantos projetos, projeto Ebenezer, coisa maravilhosa, coisa linda, Senhor. Vê a tua mão estendida ali. Abençoe, Senhor, Araripina, que é um campo que está se abrindo. Abençoe, Senhor, também Casa Amarela. E aqui, a Igreja das Graças. Todo o conselho que tem despertado nessa visão que tu mesmo tens dado, Senhor, à tua igreja, ao conselho da tua igreja. De expandir, de alargar as tendas, fincar bem as estacas e não impedir, Senhor, que o reino do Senhor Deus cresça e se expanda na face da terra. Abençoe, Senhor, pastor Sávio, pastor Humberto, pastor Jean Marques. Abençoe pastor Letinho, pastor Serginho, todo o conselho, os presbíteros, diáconos. Abençoe, ó Pai, todos os líderes, pequenos grupos, líderes, ó Deus, que estão à frente de, Pai, tantos locais que têm servido a Ti aqui dentro dessa igreja. Abençoe cada ministério. Abençoe também, Senhor, o nosso país. Tantas coisas acontecendo, Pai. Tantas apreensões, tantas incertezas. Nós queremos te pedir, Senhor, que Tu conduzas o nosso país. É uma ordenança Tua, orar e interceder por aqueles que estão investidos de autoridade, seja no Poder Executivo, Legislativo, no Judiciário. Senhor, estenda a Tua boa mão para que nós possamos ter uma vida tranquila, que haja liberdade de pregar o Teu Evangelho nessa terra, Senhor. Abençoe, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Coisa boa, meus irmãos. Nós continuamos lendo, ainda no Antigo Testamento. Saímos do Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth e estamos em Samuel. Ontem nós começamos 1 Samuel e se você vem nos acompanhando, você deve ter tido a felicidade de acompanhar já o preâmbulo, né? A ambientação desse livro tão rico, tão maravilhoso, que é o livro de 1 Samuel. Só para fazer um contexto próximo, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 2 de 1 Samuel, tá certo? Capítulo 2. Mas se vocês perceberem já no início, tá? O capítulo 2, versículo 1,
começa com um então. Então orou Ana. Se está dizendo assim, então, é porque ele está fazendo uma conexão, uma conjunção. O que é que está acontecendo aqui? Deixa eu falar bem rápido, né? Meus irmãos, essa mulher, Ana, que inicia, né, sendo ali talvez a protagonista ali no capítulo 2, versículo 1, ela inicia orando ao Senhor uma oração de agradecimento. Por que ela estava orando agradecendo ao Senhor? Você viu ontem que era uma mulher estéril, vivia clamando ao Senhor para ter um filho. Naquela época, os maridos, né, os homens podiam ter várias mulheres, e o esposo de Ana, que era Eucana, ele tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos, e ficava zombando de Ana. Ana era uma serva do Senhor. Isso nos mostra porque ela estava constantemente no templo, orando. E ela pediu ao Senhor um filho, e Deus concedeu um filho a ela. O nome do menino, Samuel, que é o nome do livro, que dá nome ao livro que nós estamos lendo. Então veja bem, que coisa interessante. Deus cumpriu a promessa do profeta na boca de Eli para Ana, que naquele mesmo tempo depois ela viria já com um filho nos braços. E é o que acontece. Ana recebe a graça do Senhor. Vamos começar pelo último versículo do capítulo 1, que é o versículo 28. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que ele viver. Ana está devolvendo o seu primeiro filho, o primogênito, Samuel. Ela está devolvendo ao Senhor. Ela chega para Eli, Eli, você lembra de mim? Eu sou aquela mulher que estava amargurada, chorando, e o Senhor deu uma palavra para mim, dizendo que eu iria ter filho, iria engravidar. Pois é, por essa criança, por esse menino orava eu. Estou devolvendo ele aqui para viver perante o Senhor. Então, e aí nós começamos o capítulo 2. O capítulo 2, ele tem 36 versículos. Você sabe que é praxe, toda vez que nós estamos conversando aqui no pastoreio, que eu não abordo versículo por versículo, né? Nós fazemos um sobrevoo, tá? Um overview assim de todo o capítulo, só que nesse capítulo 2 de 1 Samuel, especificamente, eu não posso deixar de ler do versículo 1 ao 10, que é uma das orações mais lindas que existe na Bíblia. É uma das orações assim que, meu Deus, né? Nós temos várias orações, tem até livros de orações, a oração de Jabez, né? Tem orações que Davi fez ali nos Salmos, né? Orações que os discípulos fizeram, né? Enfim, tem várias orações, mas essa oração de Ana é maravilhosa e eu não posso me furtar de lê-la, tá? E eu queria que você me acompanhasse, por favor. Então, ou seja, Ana está no templo, está devolvendo o seu filho primogênito ao Senhor. Orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Eu vou ler nessa oração e que coisa maravilhosa. Fique orando aí, né, junto comigo, com a sua Bíblia, que nós estamos orando aqui também. Não multipliqueis palavras de orgulho. Olha aí. Não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria. E pesa, olha que coisa interessante. O Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado. Ele está falando dos arrogantes, né? Porém, os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje estão mendigando pão, se alugam por pão. Mas os que andavam famintos
não sofrem mais fomes. Até a estéril, talvez ela estivesse se referindo a ela, né? Orando, fico imaginando ela orando. Eu tenho uma mente muito fértil, né? Imaginativa demais. Ela está dizendo assim, até a estéril teve 7 filhos. O 7 é o número de completude, né? De perfeição, né? E a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor, o versículo 6, olha que coisa maravilhosa. O Senhor é que tira a vida. O Senhor é que dá a vida. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo faz com que ele se assente no meio dos príncipes. Que coisa maravilhosa! Olha só. Para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e ele assentou sobre elas o mundo. Versículo 9. Ele guarda os pés dos seus santos. Já ouviu falar em perseverança dos santos? Lá em Judas ele diz assim, ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Olha só que conexão maravilhosa. A Bíblia sendo interpretada pela Bíblia. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte. Os perversos, os ímpios, não prevalecerão, tá? Na congregação dos justos. É isso que a palavra de Deus diz. Está aqui. São como a palha que o vento espalha. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles o Senhor, julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Nada melhor do que começar com a oração, e uma oração tão bonita como essa, a oração de Ana. Talvez você já tenha ouvido essa oração, mas eu dou ali como um homework, uma tarefa de casa, para que você leia. Às vezes, se estiver aflito, às vezes, como a própria Ana não tinha palavra para expressar, ela ficava abrindo e fechando a boca, balbuciando, né? Balbuciando, né? Palavras até inteligíveis. Se você não tiver, lê essa oração. Mas vamos entrar no capítulo propriamente dito como um todo, né? Todo o seu arcabouço. 1 Samuel é um capítulo dividido de uma forma bem interessante. Estava conversando antes de estar aqui com vocês, estava conversando com o pastor Sávio, e mostrando que ele é um capítulo cheio de contrastes, e a gente vai encontrar esses contrastes aqui na nossa caminhada agora. Tá? Primeiro você vê o cântico de Ana, a oração dela, tá? Uma oração como expressão de louvor, tá? Que vai do versículo 1 ao 10, acabamos de ler. A gente vê um louvor cheio de esperança, a gente vê uma pessoa humilde, a gente vê uma pessoa completamente cheia de fé, firme na fé. Quando você dá prosseguimento à leitura do capítulo 2, você se depara com um contraste terrível, que é a corrupção dos filhos de Eli. Você está vendo algo belo, cheio de esperança, fé e de humildade, mas a partir do versículo 11 até o final do capítulo 2, versículo 36, a gente começa a ver narrativas de arrogâncias, de abuso espiritual e também a gente vê a culminância de toda a junção desses ingredientes, de arrogância, de soberba, né? De tratar as coisas espirituais de forma relaxada. Aí a gente vai ver, no final, uma queda e uma punição para isso aí. Então, no frigir dos ovos, se eu pudesse dizer assim, vem cá, então o que é que revela o capítulo 2 de 1 Samuel no contexto? Eu poderia dizer em rápidas palavras, já falando para você que existem esses dois contrastes, né? Deus exalta os humildes. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, que ele, ao seu tempo, vos exaltará. É isso que eu vejo. E, em contrapartida, um contraste grande, é que
ele abate aqueles que são soberbos. A soberba precede a ruína. Quando você vê a soberba chegando, é o carro alegórico da destruição e da ruína. Temos visto isso no nosso país, não é, meus irmãos? Pessoas soberbas, pessoas que se acham inatingíveis, irrepreensíveis, totalmente poderosas. Sinto em dizer a todas essas pessoas que se acham dessa maneira, a ruína está próxima, tá? E não sou eu que estou dizendo, tá? É uma lei de Deus, é uma lei de reversão assim que Deus faz, sabe? A gente quando lê essa oração, ela é muito aplicada na Bíblia. Quem se exalta será abatido. Quem se humilha será exaltado. São as contradições do Evangelho. Quem chora vai ser consolado. Quem perdoa vai ser perdoado, né? Quem abre mão, quem dá, recebe. É impressionante, né? Mas vamos lá, abordando aqui o Cântico de Ana, que a gente viu essa oração, né? É o primeiro ponto, na primeira fase desse contraste, que é a reversão divina. Ana descreve Deus como aquele que quebra o arco do forte, olha lá, fortalece os fracos. Então, se você está vendo alguém que está impondo alguma coisa assim, sabe, que você se vê sem saída, esse braço aí do forte aí pode ser quebrado, com tranquilidade, porque Deus é poderoso para fazer isso. E se você se acha fraco até diante desse, né, inimigo, a palavra de Deus diz que ele vai lhe fortalecer. E não precisa ser uma pessoa, pode ser um pecado, né, que tem retesido o seu arco e a sua flecha contra você. E você sempre está sendo atingido, vez ou outra, por essa flechinha, né, do pecado. Mas a palavra está dizendo que Deus pode fazer com que esse arco se quebre hoje. E a palavra de Deus está mostrando aqui, através de exemplos, que Ele pode fortalecer você que se sente fraco. Faz o rico ficar pobre e tira do pó o necessitado. Nos Salmos, ele replicando essa oração, ele diz assim, do monturo, né, do lixo, levanta o necessitado e faz-se assentar no meio de príncipes. Mas não precisa você achar que você vai sentar com o rei Charles II lá da Inglaterra. Não. Na roda dos escarnecedores que você sentava, né, se detinha, e hoje Deus lhe transportou para estar no meio de homens falhos, mas são santos diante de Deus, numa reunião solene na igreja, cantando louvores a Deus, você já está sentado no meio de príncipes, rapaz. Não é isso? Então veja que coisa maravilhosa. É a economia do reino de Deus, né? Como eu falei, que não consegue ser concebido pela mente humana normal. É essa economia onde não vence quem tem poder, não é rico quem tem riquezas, tudo depende de Deus. Né? Eu sempre uso a ilustração de Davi, estava lá atrás da malhada e Deus colocou ele no trono, né, de Israel. Então a primeira aplicação que eu quero tirar daqui, você se sente pequeno, você se sente ignorado, não tem voz assim, né? Você às vezes pode dizer, não tem voz nesse negócio e tal. Eu quero dizer para você que o reino de Deus começa com gente assim. Ele vai começando a se expandir com gente assim, como gente improváveis, né? Como Davi que estava atrás da malhada, como o tal de André Peixoto. Gente totalmente improváveis. Não quer dizer que é um case de sucesso, não precisa ter sucesso como teve Davi. Davi se sentou no trono de glória lá de Israel, né? 40 anos reinou lá. Mas eu não preciso sentar no trono. Eu só preciso ter a consciência viva e firme de que em Cristo, conforme diz lá em Efésios capítulo 1,
eu já estou assentado com Ele nos lugares celestiais. Não é pela força humana, meus irmãos, não é. Não é pela força humana. Não é pela força humana. É porque o Senhor é misericordioso conosco. Vença na dependência de Deus, meu irmão. Foi assim com Ana, vai ser assim conosco, vai ser assim com você. Vamos para o contraste? A gente vê uma mulher de Deus, louvando a Deus, e a gente começa a ver já o maior contraste, que são os crimes dos filhos de Eli. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, é engraçado. Eu lendo assim, eu fui colocando umas setas nos contrastes que eu estava vendo, de uma coisa para outra. Então, primeiro contraste, ó, do versículo 11. O menino, está falando de Samuel, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, pega isso aqui, servindo ao Senhor. Versículo 12. Porém, ó, os filhos de Eli eram todos filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Perceberam? Isso aqui, o Espírito colocou isso aqui, não foi de forma aleatória, assim, não. Isso quer mostrar alguma coisa para a gente. Existe um contraste. Mais uma vez nós vamos ver a diferença em quem serve ao Senhor, quem não serve. E aqui está uma coisa patente, tá? A altivez que Deus queria derrubar, que eram os filhos de Eli, Hofni e Finés, né? A cena muda completamente, meus irmãos. Completamente muda a cena, muda o clima. Aí a gente já começa a ver abuso espiritual, né? Do versículo 12 ali até, né, o 17. Quer ver o 17? Diz que era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli roubavam as ofertas, desprezavam o culto, usavam o sacerdócio para se aproveitar das coisas, né? No caso era pegar um pedaço de picanha lá. Dormiam com as mulheres, se prostituíam. Mas olha, eu estou falando em contraste, essa coisa bonita da palavra de Deus. Ele desprezava a oferta, era muito grande o poder do o pecado deles. Está no versículo 17. Quer que diz no versículo 18, imediatamente após? Samuel, porém, ministrava perante o Senhor. Estão percebendo? Esses contrastes assim, bem sutis. A gente tem a condição assim de optar, sabe? O texto diz assim, eram filhos de Belial, ou seja, eram sacerdotes fakes, que é o termo hoje moderno usado. Sacerdotes sem Deus. Ah, mas ele usava uma estola sacerdotal, usava a túnica, né? Usava... Meu amado, Deus está preocupado com essa exterioridade? Não está. Aí você vai vendo os contrastes, né? Eu me lembro daquele filme que eu assisti com meus filhos, né? Li o livro também de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, né? Então, a gente tem a cena que quando aquela menina entra no guarda-roupa já sai pisando em neve. A terra estava toda coberta de neve. Por quê? Tinha vida, era tudo escuro, só tinha um candeeiro lá, né, iluminando. Porque estava reinando, era a feiticeira branca, né? Se tem algum jovem, adolescente aí escutando aí, né, ouvindo, vai entender o que eu estou falando. Mas é quando reina esses sacerdotes, essas pessoas fakes. Como é que a terra fica? Como é que ficam as coisas? Gente, aqueles líderes espirituais que usam as coisas de Deus, né, para servir a eles próprios. A palavra de Deus diz que não pode haver vício, não pode haver saúde, não pode haver vida em algo assim, né? Então, meus amados, uma aplicação, uma segunda aplicação que eu vejo, né, para mim, Deus leva muito a sério o culto e o coração do adorador. Não é de qualquer jeito não, viu, pessoal? Como isso me dá um temor e um tremor tremendo, meus irmãos.
sabe? A maior tentação do ministério não é você, na minha opinião, né, cair no pecado moral. A maior tentação, sabe, no ministério, nesse que você vem aí atuando, é você perder o temor de Deus. Aí é um caminho sem volta, meu amado. Sabe, é um caminho sem volta. Dá até um arrepio quando você vai ler mais lá na frente, que eu acho que é o versículo 25 e 26, né? É quando Samuel chega assim: meus filhos, o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo desviar o povo, não faça isso. Se o homem peca contra o homem, tem um juiz ali, mas você pecar contra Deus, como é que fica esse negócio? Sabe o que é que diz? Mas Deus endurecia o coração deles porque queria os matar. Nossa, André, que coisa dura. É exatamente isso. É um perigo tremendo quando a gente perde o temor. Estou falando isso para mim, tá? Essa é uma palavra para mim, porque essa é uma pergunta prática que nós temos que fazer sempre, meus irmãos. Há áreas nas nossas vidas onde você está desprezando o que é santo, o que é sagrado aos olhos de Deus. Aí você vem, como eu falei que é um capítulo de contrastes, a fidelidade na contramão, né? A gente começa do versículo 18, como eu li para vocês. Samuel ministrava perante o Senhor. Versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, ele concebeu, teve 3 filhos e 2 filhos. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aí, a gente não está falando aqui no versículo 21 que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha o que é que diz o 22. Se você tiver com sua Bíblia, você vai me acompanhar. Tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres. Percebe? Vai fazendo esse jogo maravilhoso para que a gente entenda como você pode viver uma vida sem temor diante de Deus e como você pode viver uma vida diante do Senhor, perante o Senhor. Crescia diante do Senhor, é isso que você vai vendo. Aí você vai vendo, se deitava com mulheres, abusava dos sacrifícios, tomava as ofertas, eram filhos de Belial, ficou servindo ao Senhor. Aí você vai vendo sempre o porém. Sempre o porém. Aí você fica reclamando da vida. Mas fulano de tal está não sei o quê. Sim, ele está fazendo, ele está diante do Senhor. Porém, você está fazendo... Não estou falando que é aquela coisa de causa e efeito, então, mas é mais ou menos isso aí mesmo, tá? A cada bloco ele vai descrevendo os pecados dos filhos de Eli, né? Porém, Samuel, no meio da corrupção, meus amados, Deus vai sempre preservar um remanescente fiel. No seu trabalho, mas todo mundo está fazendo, tem um remanescente fiel. Porém, André, Maria, José, João, Carlos, Márcia, Fabiana, ou quem quer que seja, sempre vai ter um remanescente fiel. Deus sempre vai preservar pessoas. Andei nesse mundo todo, só vejo corrupção. Tem visto meu servo Jó, tem visto minha serva Maria, meu servo João, meu servo, né, Nicolas, Tiago e seja lá quem for. Meus amados, mesmo quando muitas pessoas desistem, Deus levanta aquelas pessoas que permanecem fiéis até o fim. E quem é que mantém você de pé, meu amado? É o Senhor. Por isso que vai o aviso, você que está em pé, cuidado para que não caia, né? Você pode ser Samuel na sua casa, você pode ser Samuel no seu trabalho, você pode ser Samuel na sua igreja. Estar diante do Senhor, perante o Senhor. E aí, do versículo 27 até o último versículo, que é o 36, nós vemos o juízo sobre Eli. Interessante, né? O juízo é sobre o patriarca, o sacerdote da casa. Por quê? Por que o juízo vem sobre Eli? Porque, meus amados, é quando o silêncio vira pecado. E isso aí, quando você lê assim, né,
de forma despretensiosa e displicente, você não percebe. Mas quando a gente vai ler, né, estuda e lê a semana toda, volta, vai e volta, você começa, parece que está saltando aos olhos. A palavra de Deus tem essa característica, né? Você vai começando a perceber como a palavra de Deus vai nos exortando, sabe? Que o silêncio de muitas coisas, sabe? A negligência de muitas coisas, o fazer ouvido de mercador para muitas coisas, o fazer vista grossa para muitas coisas, vai culminar num juízo. Vira pecado, meu amado. Que coisa interessante. O profeta foi enviado a Eli, a gente não sabe que profeta foi esse, e expõe o problema real. O problema qual era? Vou dar real para você aqui, Eli. Aí está lá no versículo 29. Por que você honra mais seus filhos do que a mim? Olha que coisa interessante, tá? Eli não pecou com atos, pelo menos não mostra aqui Eli fazendo algo que, né, é pecaminoso, pelo contrário, né? O que se apercebe aqui, que está nas entrelinhas, que ele era sacerdote, ele devia ali oferecer, fazer os rituais, usar as vestes limpas, tomar o banho, se purificar, fazia tudo. Então, pelo que me consta aqui, é que ele não pecou com nenhuma atitude, pelo menos a palavra de Deus aqui não mostra, mas mostra que ele pecou com o silêncio. Pecou com a prevaricação, a negligência. Isso é muito sério, né? Ele sabia da corrupção dos filhos. Ah, mas você não falou que ele repreendeu, mas é uma repreensão meio tímida. Ele não agiu, porque era filho. Porque a gente sabe qual era a punição que se fazia com uma pessoa que estivesse levando uma vida daquela que os filhos dele estavam levando. Então, eu gosto muito de filme, né? Eu sou uma pessoa que gosto, sou meio cinéfilo, sou musical demais também, tudo me lembra música, mas eu me lembrei do filme O Pianista, assisti recentemente. A impotência do homem, né? Diante de tanta tragédia, de tanta injustiça, ele olhando ali, né? A cena do filme é ele olhando aquela ruína, né? Imaginando, poxa, o que é que eu vou enfrentar amanhã? Mas líderes, pastores, Eli no caso, ele sabia que podia agir. Ele podia agir, mas tentou prevaricar, negligenciar, fazer ouvido de mercador, fazer vista grossas, porque honrava mais aos filhos do que a Deus. Honrava mais o trabalho. Ah, eu preciso fazer o network. Que você ama mais, está ali naquele meio, do que a Deus. Ou seja, como a gente já, inclusive, a gente levou essa mensagem para os jovens no acampamento de carnaval, é temer mais aos homens do que a Deus. Teme mais aos homens. Tem um livro maravilhoso, né? É Quando Deus é Pequeno e os Homens São Grandes. Ou é quando né? Enfim. O clímax de tudo isso aqui, já estou terminando, é que, observe no versículo 10 do capítulo 2, que é o final, né? Que vai ser o clímax teológico, vamos dizer assim, o final da oração de Ana. Observe, ela diz o seguinte, dá força ao seu rei. Aqui era meio que ainda o período dos juízes, não havia rei em Israel. Mas ela diz assim, o Senhor dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Meus amados, séculos antes de surgir o primeiro rei de Israel, Saul, surgir Davi, surgir Salomão, Ana já estava falando do Messias. A gente tem que terminar sempre com o Evangelho, né? O capítulo inteiro, se você for perceber, aponta para Cristo, onde a revelação divina, né, em Cristo vai alcançar o seu ápice, o ápice da reversão de tudo que estava ruim e se transforma em bênção. Olha aí, o Senhor Jesus, ele foi humilde,
como diz lá em Filipenses capítulo 2, né? A kenose, se esvaziou de tudo, mas foi exaltado, teve um nome que está acima de todo nome, e que ao nome dele se dobra tudo que está em céu, debaixo do céu, e toda língua confessa que ele é o Senhor. É o ápice da reversão das coisas, né? Ele é justo entre os corruptos. Ele é o filho obediente, no meio de tantos outros que foram desobedientes. O primeiro Adão, ele é aquele segundo Adão, que por causa de um pecado de um, todos vieram a se tornar pecadores. Por causa da obediência de um, você se fez justiça de Deus. Por causa da justiça dele, ele se fez justiça de Deus. Como diz lá naquele texto maravilhoso que eu gosto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ele é o sacrifício, não de um sacerdote imperfeito que prevarica, que negligencia, que faz vista grossa. Ele é o sacerdote perfeito, diferente de Eli que profanou, de Hofni e Finés que profanaram. Ele é o verdadeiro Samuel que cresce em graça diante de Deus e dos homens. Crescia o menino em graça, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ele é esse verdadeiro Samuel, né? Aquele sacerdote perfeito, né? Então essa é a reversão final. O justo morrendo pelo ímpio, o rei que se torna servo, a morte que vira vida. Que coisa maravilhosa. Que contraste maravilhoso. A vergonha, a ignomínia que vira glória. Onde os filhos de Eli falham, onde meus pais falham, onde eu falho, começa a vir uma pureza perfeita, uma obediência absoluta, uma entrega total, porque Deus fez isso em meu lugar e no seu lugar. Cristo é o cântico de Ana aqui encarnado. Quando ela diz assim, os fracos são fortalecidos, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Ana está cantando o evangelho, que coisa interessante. Então, meus amados, uma coisa que eu podia concluir aqui com você. Abra mão da sua autossuficiência, da sua arrogância, da sua soberba. Receba graça. Graça. Esse bem não merecido. Deixe Deus inverter esses valores, sabe? Essas contradições boas. Viva na contracultura, na contramão desse negócio. Permita que Cristo consiga ser o rei, mesmo quando você não consegue ser no seu trabalho, que você não consegue ter primazia. Abra mão desse negócio aqui. Humilhe-se como Ana. Siga a fidelidade de Samuel, né, se a gente pode dizer aqui, né? E acima de tudo, olhe para Jesus, o rei, o seu ungido, que vai estabelecer um trono que vai permanecer para sempre. Espero que essa palavra tenha mexido com o seu coração, assim como tem mexido com o meu. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que você reconheça Cristo em todos os seus caminhos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Que momento bom. Passa tão rápido. Mas é um momento assim que nos leva a um deleite tão maravilhoso, porque é bom estar contigo, Senhor. Graças te damos por Jesus. Graças te damos pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário, que me alcançou, que alcança meus irmãos que estão nos assistindo agora. Seja conosco e abençoe este lar que está nos ouvindo, essa pessoa que está nos ouvindo e assistindo, com a tua bênção, com a tua bondade, misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você, meu irmão. Receba meu abraço. O Senhor te abençoe e te guarde.
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos no início, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor.